preparativos, então, para a posse de Javier Milei. E é sobre isso que a gente segue falando, para entender melhor o cenário político lá na Argentina, expectativas com esse novo governo. Nós recebemos o especialista em relações internacionais com foco em América Latina, Fabiana Oliveira, que também vai nos trazer um pouco desse panorama, como está a Argentina hoje, o que está propondo esse novo governo e o que pode acontecer com essas medidas. A gente tem trazido para você informações que há uma grande expectativa de que na próxima segunda-feira, mais conhecida como amanhã, seja apresentado um pacote de medidas fiscais pelo novo ministro da Economia, Luiz Caputo, 14 medidas que ele está chamando de brutalmente ortodoxas, brutalmente conservadoras. São medidas que, a princípio, não precisariam passar pelo aval do Congresso da Argentina e que já daria um tom de como será a condução da política econômica de Javier Milei, que foi muito duro, muito radical ao longo da campanha, defendendo dolarização da economia, fechamento do Banco Central, mas medidas radicais que não constam, pelo menos segundo a imprensa argentina, nesse pacote de medidas. Fabiana Oliveira chegando para falar com a gente. Fabiana, bom dia, bem-vinda. Olá, bom dia, Rafael, bom dia, Lívia, bom dia, audiência da Jovem Pan News. Já que eu já citei aqui esse pacote de medidas, queria te ouvir a respeito disso. Luiz Caputo foi bem enfático. Vamos estabelecer essas primeiras medidas fiscais seguindo um tom brutalmente ortodoxo para a economia da Argentina. O que é que você espera? Definitivamente, né? Essa é a principal agenda do governo Milei. A gente tem a volta de um discurso de sincerização da economia, né? Então, a ideia de redução dos subsídios, corte de gasto público, a gente deve sim observar medidas nesse sentido nos primeiros meses do governo Milei, né? O que realmente resta observar seria a possibilidade da realização das medidas mais radicais, como as que abririam caminho para a dolarização da economia, né? Mas o curioso desse momento da Argentina é que a população, o eleitorado que votou pelo Javier Milei, está plenamente consciente, né, de que ele se propõe a implementar essa redução de subsídios, por exemplo, de gasto público em diferentes esferas. E esse eleitorado acredita que isso é necessário, né? Então, a gente tem visto muitas pessoas dizendo que é necessário que todo mundo faça o seu sacrifício. Então, pessoas que eventualmente se beneficiam desses subsídios votaram a favor de uma agenda de governo que prevê a redução até a eliminação desses subsídios, né? Então, tem muita coisa para a gente observar nos próximos meses, né? Fabiana, bom dia. O pacote tende a ser brutalmente recessivo, ortodoxo, como a Lívia lembrou, prometeu o ministro da Economia. Tem um pequeno detalhe que às vezes alguns se esquecem. Tem gente por trás disso, né? Gente que já está desempregada, gente que já está com poder de compra absolutamente corroído pela inflação. Essa história de que tem que piorar para melhorar, no livro ela é bonita, né? Mas na vida real as coisas tendem a serem conduzidas de um jeito um pouco diferente. Então, como é que faz com este pequeno detalhe chamado povo, hein, Fabiana? Exatamente. Eu diria que esse vai ser o grande desafio realmente do Javier Milei, porque esse também foi o desafio do Macri, de quem o ministro da Economia que o Javier Milei acabou de indicar foi ministro das Finanças, né? Quando você tem, você tem uma economia na Argentina que ela é fortemente dependente desses subsídios, né? Então, alguns setores como os serviços de eletricidade, serviços de calefação, as próprias tarifas de transporte pública, essas tarifas são fortemente subsidiadas. O Milei ele tem falado de uma redução progressiva dessas tarifas, mas ainda assim, quando o governo Macri, né, o governo Maurício Macri, que esteve no poder entre 2015 e 2019, né, quando esse governo tentou implementar essas reduções, o resultado foi catastrófico do ponto de vista social, de fato. Você teve uma pequena redução do gasto público, mas em contrapartida, um crescimento muito significativo da pobreza, que se apresentou muito rapidamente, né? E além do mais, a Argentina se viu envolta novamente em protestos sociais massivos,
que essa é uma coisa que a gente também não pode ignorar, né? Existe uma vontade política por parte do Milei e do seu gabinete de implementar o que eles chamam de uma reforma liberal na Argentina, uma revolução liberal. Existe uma parcela do eleitorado que, como eu disse, parece estar ciente dos custos sociais disso e está assinando para que isso se implemente assim mesmo, mas existe essa realidade objetiva. Certamente as pessoas vão às ruas e a Argentina se caracteriza por ser uma sociedade muito organizada, né? Então você tem movimentos sociais fortes, com capilaridade nacional. Muitas das coisas que o último governo mais à direita que a Argentina teve, que foi o do Macri, muitas dessas reformas que tentaram implementar foram barradas justamente por causa da pressão popular, da pressão das ruas, né? Eu não tenho razões para imaginar que nesse sentido o governo Milei vai ser muito diferente, ele vai governar com forte pressão das ruas. E aí é que a gente vai ver o limite dessas propostas, dessa agenda reformista, dessa agenda ultraliberal, né, quando a gente está falando, então, de um governo que vai ser pressionado pelos setores populares e que também não conta com nenhuma maioria dentro do Congresso. Então, realmente não vai ser uma tarefa fácil. É importante saber também e acompanhar, Fabiana, como vai ser a condução dessas políticas internamente, não só políticas econômicas. A gente trouxe informações hoje falando sobre a indicação que Milei fez para a presidência do Banco Central, o Santiago Balsilli, uma indicação que precisa da aprovação do Senado lá na Argentina. E, ao contrário do que vinha defendendo durante a campanha Milei, de que fecharia o Banco Central, ele disse que enquanto estiver sendo aprovado para o cargo à frente da instituição, não se falará em fechamento. Posso citar também a Diana Mondino, que será ministra das Relações Exteriores, chanceler na Argentina, depois que Milei falou tanto mal do acordo do Mercosul com a União Europeia, da permanência do país no Mercosul. Ela veio até o Brasil, se encontrou com o Mauro Vieira, chanceler brasileiro, e também disse que não há entendimento para acabar com essa parceria, com esse acordo. Ou seja, já estamos tendo alguns ruídos dentro do governo antes mesmo da oficialização desses nomes. Exatamente, Lívia. Essa é a grande questão, né? Qual Milei vai governar a Argentina? Porque nós assistimos, né, na primeira fase da campanha eleitoral, a gente assistiu um Milei que tinha um discurso bastante ultraliberal, né, um discurso muito forte no sentido de que a Argentina precisava realmente ser completamente transformada. Mas já no segundo turno, a gente assistiu uma moderação desse discurso. E desde que foram anunciados os resultados do segundo turno, o Milei ele tem dado sinais muito fortes de pragmatismo. Então, tem tudo isso que você acabou de citar, né, mudança no discurso com respeito ao Banco Central, agora se fala em diminuir as funções de regulação do Banco Central, tampouco se fala em dolarização, agora se está falando sobre flexibilizar a possibilidade de assinaturas de contratos em dólar, e a gente tem, então, claramente aí um Milei mais pragmático nesse primeiro momento, né? E eu acho que isso também se deve ao fato de que, como eu havia dito antes, o Milei ele tem pouquíssimos deputados e pouquíssimos senadores eleitos, né? Ele conseguiu eleger 40 deputados de uma Câmara de Deputados de mais de 200 nomes, né? Mais de 200 cadeiras. Ele tem 7 senadores, de um Senado federal com mais de 70 cadeiras. Então, ele não tem condição de governar, e além do mais elegeu poucos governadores, os governadores na Argentina têm muita força, então ele tem tentado fortalecer essa aliança com a ala mais à direita dentro do partido da Patrícia Bullrich, que foi a terceira colocada, né, nessa corrida presidencial. E para isso, então, ele tem entregado muitos dos ministérios-chave para o partido da Patrícia Bullrich, né? E aí, então, a própria Patrícia, ela vai ser ministra da Segurança, o ministro das Finanças é uma pessoa que foi... Perdão, o ministro da Economia é uma pessoa que foi ministro das Finanças do governo Macri. A gente tem o vice da Patrícia Bullrich assumindo a pasta de defesa. Então, as áreas em que se esperava que haveria uma mudança mais radical, a gente está vendo aí nomes que são do que ele chama de casta, né? São nomes tradicionais do establishment. Pessoas que têm uma longa carreira na política, que foram secretários ou subsecretários ou até mesmo ministros em governos anteriores. Mesmo no Brasil, ele vai manter
ver, pelo menos a princípio, o Daniel Scioli na embaixada da Argentina em Brasília, né? Então a gente tem sim assistido a uma moderação desse discurso, porque no final a realidade se impõe, né? Uma coisa é a campanha eleitoral e outra coisa efetivamente é construir o caminho para a governabilidade. Então a gente vai precisar acompanhar com bastante atenção, mas o que se observa aqui no primeiro momento é que realmente parece existir muita pouca possibilidade daquela agenda mais radical da campanha ser implementada, né? Queria agradecer a especialista em relações internacionais com foco na América Latina, Fabiana Oliveira. Fabiano, muito obrigado pela entrevista, um bom domingo para a senhora e até a próxima. Eu que agradeço, um bom domingo para todos vocês. Até mais. Obrigado.